Primeira onda umbandista. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Eu gravei um vídeo último, na verdade, falando sobre essa divisão das 4 ondas umbandistas, uma divisão feita ali por sociólogos, né, por pessoas que estudam a religião, que o intuito é apenas uma curiosidade, né, o intuito é entender como que a Umbanda, como que a nossa religião se comportou nessas diferentes épocas do seu nascimento, crescimento, legitimação e por aí vai. E aí hoje a ideia é a gente conversar bem rapidamente sobre essa primeira onda. O que foi essa primeira onda umbandista, sobre o que ela se caracterizou, qual que é a ideia de falar sobre isso. Bom, então a gente tem aqui que a primeira onda ela aconteceu entre 1908 até 1928. Então você tem aqui 20 anos que caracterizam essa primeira onda, marcada ali pelo nascimento e expansão inicial da religião, principalmente no Rio de Janeiro, que é onde a gente tem mais registro, né? Pode ser que não é lá onde ocorreu, tem gente que não acredita muito na história de Zélio de Moraes, que critica isso, enfim, tem todos os seus méritos que eu já falei em um outro vídeo, o foco aqui não é esse. Mas é que lá é onde a gente tem mais registro histórico mesmo, Zélio de Moraes foi uma pessoa histórica, né? Existiu, desse nascimento e dessa expansão inicial da religião, por isso que eles dividem essa primeira onda nesse período. E por que ela é marcada, né? Por que ela é entendida e estudada? Justamente o que caracterizou essa onda é o seu nascimento e desabrochar no Rio de Janeiro. É isso, ela vai crescer nesse estado e vai se multiplicar depois para os outros estados. Mas principalmente a gente vai falar agora sobre o seu nascimento e multiplicação e crescimento aqui no Rio de Janeiro. Quem que marcou muito essa onda e esse período? Não tem como deixar de falar do Zélio de Moraes, que foi ali o nome mais importante dessa primeira onda, porque ele traz a criação da primeira tenda umbandista, né, da primeira tenda chamada de Tenda Nossa Senhora da Piedade, ali junto com o Caboclo das Sete Cruzilhadas, junto com os outros guias que trabalhavam com ele. E por que isso é importante? Porque a partir dessa tenda, gente, que ele criou, chamada aqui de Tenda Nossa Senhora da Piedade, ele vai começar a formar as pessoas, ele vai começar a falar sobre Umbanda, sobre ensinar Umbanda. E ele vai preparar 7 pessoas, ele vai fundar mais outras 7 tendas, preparando ali, escolhendo as pessoas para dirigir essas tendas, e isso vai ser muito importante para o crescimento e multiplicação da Umbanda. Então, ele vai criar essas 7 tendas aqui, vai preparar esses 7 dirigentes dessas tendas, que receberam um nome, esses nomezinhos aqui, ó. Então a gente vai ter a tenda Nossa Senhora da Guia, tenda Nossa Senhora da Conceição, tenda Santa Bárbara, tenda São Pedro, tenda Oxalá, tenda São Jorge e tenda São Jerônimo. Veja que tem bastante nome de santo católico aqui, que a gente já comentei um pouquinho sobre isso, né? Que a Umbanda Branca trabalhava muito com o espiritismo, com o catolicismo, né? Fazer essa mescla aqui. Por que isso é importante? Imaginem que o Zélio de Moraes tinha uma tenda e ele cria agora outras 7 e coloca 7 pessoas que ele formou para poder coordenar isso aqui. Então a gente tem no total 8 tendas umbandistas que nós temos registro da criação nessa época de 1908, 10, 1915, 1920, por aí. Essa galera aqui, então todas essas tendas vão começar a divulgar também a Umbanda, vão começar a falar sobre Umbanda, formar outros pais e mães de santo, dirigentes de outras tendas. O resultado disso vai ser uma multiplicação muito grande, acelerada, um crescimento exponencial da Umbanda no estado do Rio de Janeiro, que é onde a gente está falando, onde essas tendas aqui foram criadas. Como consequência, em poucas décadas, o Rio de Janeiro ele vai contar ali com centenas de tendas e isso depois vai começar a se multiplicar para outros estados, justamente por conta da influência direta aqui e indireta do Zélio de Moraes. É dito que, além dessas 7 tendas que ele criou, ele ajudou a amparar muitas outras tendas financeiramente, ajudou a ensinar, ele ajudou muito outras tendas. Claro que não foi só ele, né? A gente tem que lembrar também de outras pessoas trabalhando na Umbanda. Mas o nome dele é muito falado nessa onda justamente porque é o que mais tem registro histórico dessa ajuda e desse incentivo que ele deu. Além disso, uma outra característica muito importante dessa primeira onda umbandista é que a gente observa então um crescimento largo, né? Você vê muitos umbandistas entrando, né, para a religião, muitas pessoas conhecendo a Umbanda, muitas tendas sendo criadas, principalmente no Rio de Janeiro, só que você não tinha um corpo doutrinário ou uma instituição que organizasse a forma como isso se ia apresentar. Isso vai gerar ali diversas casas umbandistas, cada uma trabalhando da sua forma, cada uma entendendo a Umbanda da sua forma. É claro que tinha uma certa organização, uma certa padronização, vamos dizer assim, porque o pilar ali foi meio que o Zélio de Moraes ensinando muitas pessoas.
mas ainda assim cada um com a sua personalidade, vamos dizer assim, com a sua subjetividade, colocando ali nas casas, você vai ter diversas casas, diversas tendas umbandistas, cada uma se apresentando, se organizando de uma forma, porque não tinha uma organização que centralizasse a Umbanda. E até hoje, né, isso não tem. Esse vai ser um tema muito discutido nas outras ondas umbandistas, porque eles procuravam isso, eles queriam organizar a religião. A gente tem que ter um corpo doutrinário, a gente tem que definir o que é, o que não é. Isso vai ser uma preocupação que vai ser levantada nas outras ondas umbandistas. Foco aqui, crescimento. Além disso, além dessa tenda aqui, desse efeito criado pelo Zélio de Moraes, a gente tem que falar de outra pessoa muito importante nesse período inicial da Umbanda, nesse crescimento inicial da Umbanda, que foi a tenda Espírita Mirim, fundada em 1924 pelo Benjamin Figueiredo, um outro médium umbandista que criou essa tenda aqui. Uma pessoa também muito importante, porque é uma das tendas mais influentes também da Umbanda e uma das mais antigas que você tem registro histórico. Até hoje ela é ativa, assim como a tenda aqui do Zélio de Moraes, a tenda Nossa Senhora da Piedade. Até hoje ela está funcionando, ela vai sendo passada de geração em geração para neto, bisneto e por aí vai, e eles vão continuando o trabalho deles. Eu só não sei dessas outras 7 tendas aqui, quais delas estão ainda em funcionamento. Isso aí precisaria pesquisar mesmo, eu não tenho confirmação disso. Mas é legal que algumas continuam trabalhando até hoje. E por que a gente tem que citar esse rapaz aqui, né, o Benjamin Figueiredo? Porque ele criou a tenda Espírita Mirim em 1924, então bem nessa fase inicial da Umbanda, e ele fundou uma organização muito importante chamado de Primado de Umbanda. Ele fundou essa organização aqui, que também existe até hoje, né, como se fosse uma federação, uma organização umbandista, e o objetivo principal dele, ele lutava muito pela expansão ordenada da Umbanda. Então, lembra que eu falei que não tinha um corpo doutrinário, cada um meio que entendia e fazia da sua forma? Ele queria meio que centralizar isso, organizar isso de uma forma que não ficasse muito perdido. Porque a gente vai ver que essa expansão desenfreada, essa expansão muito doida assim, muito rápida, vai ser um problema para a Umbanda mais para frente, que a gente vai discutir na terceira onda umbandista, que tem um crescimento absurdo. Justamente porque se você não tem um corpo doutrinário, você começa a ver muitas coisas que não faz sentido, né? O pessoal vai se perdendo, se não tem um direcionamento ali, qualquer coisa serve. É mais ou menos isso. Isso é um problema, né? Isso vai se tornar um problema. Então é isso, gente. Essa primeira onda umbandista, ela se caracteriza por conta disso. Expansão inicial da Umbanda. Os nomes principais, Zélio Fernandino de Moraes, criando aqui 8 tendas, né? A dele e outras 7 que ele ajudou ali a criar diretamente e ajudou indiretamente centenas de outras tendas, e o Benjamin Figueiredo, que também criou uma tenda muito importante, que foi a Espírita Mirim, e o Primado de Umbanda. A gente vai continuar discutindo sobre isso na segunda e na terceira onda umbandista, quando vai começar a aparecer congressos, né, federações, a Umbanda vai começar a se espalhar por outros estados do Brasil, enfim, vai ter mais complexidade. Essa primeira onda é um pouquinho mais simples, né? Ela dura ali 20 anos e é só o desabrochar, o nascimento, a expansão inicial da Umbanda. Beleza? Como eu disse, isso aqui é uma curiosidade, tá? Isso aqui não é nada muito, assim, um tema que todo mundo tem que saber na cabeça, né? Não, é só uma curiosidade que eu acho interessante essa divisão das 4 ondas, espero que seja interessante para vocês também, só para vocês terem uma ideia de como foi acontecendo as coisas. Aqui é um resumo bem simples, lembrando sempre que o livro, que eu esqueci de deixar ele aqui do lado, mas é o livro que eu indiquei naquele vídeo das 4 ondas umbandistas, né? Umbanda, uma religião brasileira, do Alexandre Comino. Quem tiver interesse em se aprofundar, um livro muito interessante para falar sobre isso. Beleza? Nós nos vemos então no próximo vídeo sobre a segunda onda umbandista, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a expansão dela para outros estados e legitimação também. Valeu, gente!